Uou! Salve galera, muito boa noite Santa Catarina. Hoje é quinta-feira e eu, humildemente, estou aqui mais uma vez para apresentar o Conexão ND da Record News Santa Catarina. Nosso papo sempre gira em torno do esporte com muita alegria. Estou recebendo aqui nos estúdios do Grupo ND, Dona Alice Kirten, fundadora do IGK, Instituto Guga Kirten, e também o filho mais velho, empresário, ex-tenista, Rafael Kirten, está aqui com a gente para bater aquele papo sensacional. Receber vocês dois aqui hoje. Boa noite, Dona Alice. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer, é todo nosso. Boa noite, Rafa. Boa noite, Mancha, é um prazer estar aqui. Conversar sobre tênis, conversar sobre o Instituto é sempre um papo bom. É, com certeza. Instituto Guga Kirten, o IGK está de aniversário exatamente hoje, dia 17 de agosto, completando 23 anos. Já vou lançar aqui uma pergunta para Dona Alice. Dá para explicar o que representa o Instituto na vida da família Kirten? Pois é, eu acho que numa palavra só dá para dizer, né? Gratidão. Porque a gente tem que ter muita gratidão por ter tido essa ideia, né? Por termos esse incentivo, primeiro conosco mesmo e de pessoas que conviviam conosco, e por estar mantendo e conseguindo manter o Instituto durante esses 23 anos. Porque é muito fácil você fundar uma instituição, mas depois mantê-la nesse período todo, né? E sempre com o mesmo padrão, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né? Então, eu diria que realmente é só uma palavra, né? Gratidão por a gente poder estar fazendo essas ações através do Instituto. Que legal. Rafael, eu sei que você, teu irmão, tua mãe são os fundadores do IGK. Lá atrás, há 23 anos, como é que pintou essa ideia? Em 2000, o Guga estava voando nas quadras, certo? É verdade. A gente já tinha como hábito compartilhar, sempre que tinha uma vitória, ver como é que a gente conseguia ajudar ao esporte, à cidade, a outros, enfim. E o Instituto veio pela necessidade de organizar melhor isso. Então, ficar um pouco mais organizado faria com que a gente também fosse buscar mais pessoas e conseguisse compartilhar ainda a ideia para outros fundarem também as suas fundações ou seus institutos. Então, veio muito com essa ideia de, por que não trazermos o que já fazemos de forma mais familiar para uma empresa, né? Uma ONG acaba sendo uma empresa com todos os seus propósitos, todas as suas responsabilidades e para o bem de terceiros. Que legal. Dona Alice, o Guga não empresta só o nome, não. Sempre que ele pode, que a agenda permite, ele está lá no Instituto sempre, né? Desde o início até os dias de hoje. Volta e meia tem um vídeo ele lá interagindo com a criançada. Ah, sim, isso faz parte já, né, do calendário do ano sempre. Tem um dia mesmo, que é o Encontrão, que é sempre feito em outubro, na Semana da Criança, onde a gente reúne todos os nossos projetos, né, educacionais, esportivos, e naquele dia todos vão brincar com as crianças, inclusive o Guga, né? Eu queria só complementar, assim, para ver o quanto que a gente saiu da solidariedade para o investimento, né? Como o Rafa falou, que a gente hoje organizou mais. Então, a gente hoje pensa no investimento, porque a gente está dando oportunidade para as nossas crianças nesse momento, né? E dessas oportunidades, mais tarde, a gente vai ter futuros maravilhosos, como já temos hoje, muitos formados na universidade, até com conquistas nossas de bolsa também. Então, eu acho que isso tudo faz com que nós três estejamos sempre perto. Não tem como sair, sabe? Porque cada dia a gente vê um resultado, isso é importante. Que legal, estamos com algumas imagens aqui no telão, ó, do Guga lá interagindo com a criançada. Dona Alice, hoje são quantos funcionários? A sede fica em Floripa, né? E como é que funciona o IGK? Os alunos do Instituto passam parte do dia lá? Tem aulas, tem muito esporte, como é que é? Pois é, hoje nós temos como colaboradores, entre funcionários e estagiários, né, 31 pessoas. E nós estamos em núcleos, né, na Grande Florianópolis. Então, nós temos 5 núcleos, ocupamos espaços ociosos durante o dia, né, como a Astel, nós temos lá um espaço, o Sesc de Palhoça, um outro espaço, na Eletrosul, em São José, outro, e assim a gente vai ocupando espaços que são utilizados só final de semana ou à noite.
Então, nossos educandos, eles vêm no contraturno escolar. Entendi. A gente não tem nenhum envolvimento com as atividades escolares. Entendi. Porque o nome do programa diz que nós estamos formando campeões da vida. Então, o que a gente quer dar exatamente é essa base educacional, de formação, para que ele possa ser para desenvolver o potencial dele, ele ver o quanto que ele precisa melhorar nas coisas onde ele não está tão bem. Obviamente, nós olhamos, conversamos com eles, olhamos a parte escolar. Quando tem problemas na escola, a gente vai à escola, mas não fazemos da nossa atividade tarefas escolares, né? Como tem programas que fazem, o nosso não faz. O nosso utiliza esporte, a arte, enfim, a recreação, para fazer de lá. É tão diferente que na hora da quadra, não é só o professor de educação física que vai. Aí vai um de psicologia, da pedagogia, da educação física e assistente social. Todos atuam naquele momento, porque é nessa hora que é feita a intervenção. Às vezes, e muitas vezes, você tem que fazer a intervenção fora, junto à família, trazer a família é muito envolvida. Aliás, é um dos lugares que mais a família vai na reunião de pais, porque a gente sente muita dificuldade dos pais em reunião de pais de colégio. E lá a gente tem, assim, muito envolvimento dos pais. Então, esse é o objetivo, sabe? Fazer com que desperte nele curiosidades para a vida, vontades, regras, disciplinas. Isso tudo é trabalhado naquele momento. Legal. Eu li num material disponibilizado pela assessoria de imprensa, né, sobre o aniversário, que no último ano contabiliza foi um balanço feito no último ano, contabilizou 108.690 pessoas atendidas pelo IGK durante esses 23 anos. Um número que impressiona, Rafa. É muita gente que já passou, gente, né? Que está passando por ali. É, com certeza. E isso é o que a gente consegue contabilizar, porque certamente as ações vão fazendo com que outras ações aconteçam e esse número é ainda maior. Mas, de novo, acho que a relação nossa com o Instituto, ela sempre foi como a gente tratou as coisas nossas de família. Ao mesmo tempo que você tem que ter na sua mão a sua empresa, a sua família, enfim, você tem que sonhar alto, né? Você tem que tentar fazer a maior conquista possível. Então, é esse balanço que a gente faz ali. Nós temos grandes pessoas conosco nesses 23 anos, né? Muitos foram também homenageados agora, que estão desde a origem. E isso faz com que você, então, tenha uma crença, um time, para poder ir ao Estado, como vamos, com um programa que chama-se FAPS, que é o Fundo de Apoio às Instituições que Trabalham com o Portador de Deficiência. Nós vamos a todos os municípios, já passamos por 188 deles, por várias vezes. Então, você vai, realmente é uma soma gostosa, é um número grande que nos dá responsabilidade, mas nos dá muita alegria. Legal. Perseu ainda está lá? Está lá. Está lá? 22 anos. Perseu. Grande figura. Esse é fera demais. Mas veja você, eu só queria esclarecer bem que esse número realmente corresponde a esse FAPS, o Fundo de Apoio, e ao Campeões da Vida. Porque nessas escolas ou entidades que a gente trabalha, é que dá esse número elevado também. Mas é porque nós temos dois grandes focos, o esporte, né, como ferramenta educacional, e a inclusão da pessoa com deficiência. Então, como trabalhar a inclusão? Fortalecendo a instituição que atende a pessoa com deficiência em todos os modelos, na escola, no trabalho, na condução do trabalho, e prevendo aí sempre uma inclusão na sociedade. Né? Vou até quebrar um pouquinho o roteiro. Toda Santa Catarina, então, Rafa. Outros estados do Brasil já queremos o IGK aqui também? Também, principalmente quando o Guga estava muito no auge, né, o tempo todo nos jornais, na TV, enfim, todos queriam que o Instituto também fosse. Mas a gente pensou lá desde o início que nós tínhamos que ter um tamanho onde a gente conseguisse ver, acompanhar, botar a mão. Né? Não era um projeto com números de novo. Entendi. Esse número podia ser de milhões, não é? Mas não é o passar no local e também é belo, né? Qualquer ação social é bela, mas a gente queria fazer uma diferença. Então, quando você pega esse número, a gente pega ele lá no início, às vezes, com 7, 8 anos, a criança, ensina através do esporte e hoje está acompanhando ele já com a sua profissão e, como tivemos um dia desse, uma enfermeira atendendo a outras crianças do Instituto por uma necessidade, enfim. Então, o ciclo é completo. Legal.
Nas APAES, mesma coisa, a gente foi passando as primeiras vezes, era um tipo de atendimento e de entrega, de troca de experiência. Hoje é num outro nível, você já vai estando em organizações melhores, né? Com mais governança. Então, é um número que eu acredito assim que realmente foi impactado. E o que eu digo é que tem um número muito maior que a gente não acompanha, mas quando você traz, por exemplo, uma criança para dentro da Astel, como a mãe citou, nós estamos ali trabalhando com 70 crianças, mas tem 400 ao redor fazendo outros esportes que certamente estão aprendendo e sendo impactados. Entendi. Não é um instituto diretamente, mas é indiretamente, não é? Como a gente foi, né? Eu me lembro que no Colégio Coração de Jesus, você tinha a sala especial e quando você ia no recreio, você via aquelas crianças brincando junto conosco e o que acontecia? A gente acabava aprendendo também, era impactado. Falou tudo. Alice, me corrija, me ajude aqui se eu estiver errado, mas esse tipo de projeto como o IGK, social, inclusão, esporte, fazendo 23 anos, é meio pioneiro, né? Tem outros no país? Não, tem sim, tem o Instituto Ayrton Senna, né? Nós mesmos copiamos dele alguma coisa, né? Mas muitos outros que a gente no início tentou ver algumas atividades e conhecer, hoje já não existe mais, Entendi. Né? Então, por isso que eu digo, a manutenção realmente é difícil. Aqui em Florianópolis a gente tem o Instituto Padre Wilson Gro. Eu agora de cabeça não lembro bem o tempo, mas é parecido com o nosso também. Sabe? Então, eu vejo isso que não é fácil, realmente não é fácil, né? Mas é como o Rafa falou, a gente quis se dedicar, né? Até porque era um pensamento nosso, né, Rafa, de que nos outros estados também tem pessoas que se destacaram, tanto no esporte, na arte. Então, se cada um fizer para o seu estado, devolver, eu sempre digo, o Instituto veio para devolver toda a torcida que o povo catarinense fez para ele. E devolver em ações, né? Ações para as comunidades que são mais vulneráveis e que estão precisando mais, ou até mesmo para outras, né? Enfim, porque é muito bom a gente ver, o Rafa comentou essa enfermeira, poxa vida, você vê uma menina que 7 anos sai, aí fica 2 anos um pouco afastada em termos, porque a gente fica em contato. A gente consegue uma bolsa de estudo. De repente, eu mesma levei, né, uma moça que morava conosco 46 anos, a Dete, e eu fui atendida por ela, eu me emocionei muito. Imagina. Ela também, meu Deus do céu, olha só, que gratidão que ela teve. Eu estou aqui hoje. Hoje nós temos 2 professoras nossas dos projetos que eram educandas. Já foram, fizeram a sua faculdade e voltaram. Então, isso é muito, muito bom, sabe? De a gente ver. É gratificante, né? E é fazer um negócio bem feito mesmo, acompanhar mesmo de perto. Isso que é importante, né? Legal. Rafa, sempre que eu vejo, né, alguma informação do IGK, eu percebo que ele é muito atuante assim, em várias áreas da formação. Não sei se é exatamente essa a palavra certa, né? Porque a gente pensa, Guga, tênis, né? A conexão é imediata com o tênis, né? Mas tem competição de futebol, tem dança, tem aula de música, tem outras coisas que o IGK está sempre envolvido e oferecendo nesse processo de formação, é isso? É isso mesmo. A ideia é usar o esporte e a cultura como educação, né? É um complemento, é uma relação ali multidisciplinar, como a mãe falou. Então, nós estamos usando, na verdade, daquele esporte para, às vezes, ensinar metas ou respeito, ou, às vezes, matemática, geografia. Eu já fui várias vezes e você fica encantado quando vai e vejo uma quadra de tênis onde eles lá botam, sei lá, 4, 5 continentes em cada parte da quadra e dizem, olha, agora uma direita tem que ser na Europa, e a criança tem que acertar onde o mapa ou o país daquele local. Então, esse é a nossa batida. Ela não tem um perfil de fazer um atleta de alto rendimento. Que bom que se sair dali, ótimo, né? Como já tivemos uma menina que foi dançar no Bolshoi. Aí, ó. Mas o objetivo não é esse, formar essa pessoa para ser o profissional daquela área, e sim um profissional, ser um campeão da vida. Né? E com isso a gente vai usando todas essas ferramentas e as ferramentas que a gente acredita, porque a gente cresceu assim, né? Saía do colégio e ia para o clube. E quem que te ensinou mais? Eram os dois, era um complemento, era uma comunicação entre os dois junto com a família. É isso
que a gente bota essa misturinha boa. Que legal. O Prêmio IGK também tem um espaço especial aí em toda essa história do Instituto, né? E jornalisticamente falando, eu tenho dois, né? E duas vezes o Prêmio IGK aqui já na NDTV, né? Tem dois lá em casa, num lugar bem legal da casa lá, com muito orgulho, o troféu, né? Que tem a bolinha, né? O que eu ganhei na época era um que tinha uma bolinha assim. Isso, é o mesmo. Você quicava no chão, assim. Tem um espaço muito importante em toda essa história, né? É um reconhecimento em quem, de certa forma, também está ajudando a divulgar, a incluir quem precisa dessa inclusão, é isso? Exatamente. A nossa vontade sempre foi essa, a gente não quer buscar um protagonismo para o Instituto, e sim que ele seja um auxiliar do protagonismo de tantas pessoas, tantas crianças e tantos outros que fazem projetos bonitos. Porque, de novo, a gente começou desde o início, isso foi uma educação, veio da Alice para o Rafael, para o Gustavo, para o Guilherme, essa ideia de compartilhar, essa ideia de parar e dar uma carona ou dividir um lanche. Então, isso veio lá de pequeno. E a gente acredita muito nisso. E a história foi nos mostrando, a gente acabava ajudando aqui, e o outro dia acontecia algo maravilhoso na empresa ou na vida da gente, e dizia, pô, mas não é possível, que relação interessante, depois de novo. Então, é assim que a nossa vida aconteceu, não é? Então, isso chega assim a arrepiar, porque é a crença que a gente acredita, eu acho que faz bem para o ser humano, e por que não mostrar aos que também fazem e que às vezes precisam também de um pequeno incentivo, né, para multiplicar o seu projeto ou para servir de exemplo para outros do bairro e serem também novos projetos no futuro. Que legal. Acho que a pergunta cabe aqui nesse momento da entrevista é o seguinte, o IGK tem vários parceiros, vários patrocinadores, apoiadores. O cidadão comum, dona Alice, que está vendo essa entrevista, já conhece o IGK, ele também pode ajudar de alguma forma? Sim, no próprio site tem uma pergunta, como legal. posso ajudar? Né? Aí ele entra no site do Instituto e ele vê a forma que ele pode ajudar. Né? É muito importante também. Às vezes as pessoas nos procuram muito para ser voluntários. A gente tem voluntário, nós temos um voluntário que está há 18 anos conosco, um psicólogo no projeto. É raro isso também, muito raro, né? Normalmente o voluntário em atividade diária é muito difícil. O voluntário serve muito em atividades pontuais, né? Precisa conquistar isso, precisa, enfim, organizar e tal. Então a gente tem muito isso. Agora, os nossos parceiros, que a gente deve muito a eles, e o prêmio contempla muito isso, uma homenagem a eles também. E quando a gente apresenta os nossos projetos que são premiados, é isso que a gente quer, apresentar os nossos parceiros também. A gente não quer ser tão egoísta que o parceiro é só o nosso parceiro. De repente ele vê um projeto menor que não tem ainda tanta visibilidade, por que não ajudar um pouco aquele, né? Então eu acho que esse é a grande intenção, é sempre disseminar, compartilhar. A gente às vezes divide um parceiro, mas depois já ganha outro. E então a gente tem muita gratidão também, nós temos parceiros há anos já também que são os mesmos. E claro que a gente também elabora bons projetos, a gente presta bastante contas, a gente é muito transparente, né? Nosso trabalho é muito profissional. Isso tem que levar em conta para você conseguir bom recurso financeiro, né? Até pela lei de incentivo. Eles são muito exigentes, então isso a gente leva muito a sério. E isso a gente procura fazer dentro desse programa que faz no interior do estado. Porque nessas instituições que a gente beneficia, a gente ensina desde como fazer um projeto. Como fazer um projeto, apresenta um projeto, faz bem isso, faz bem aquilo que você também consegue. Legal. Vamos fazer o seguinte, uma paradinha rápida para o intervalo e voltamos na sequência com a segunda parte dessa entrevista com Dona Alice Kirten e Rafael Kirten para a gente falar um pouco mais sobre o aniversariante do dia, o IGK. O Instituto Guga Kirten está completando 23 anos. Segura aí que a gente já volta, é bem rapidinho.
Uou, estamos de volta com Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina, hoje recebendo nos estúdios do Grupo ND dois dos fundadores do IGK, o Instituto Guga Kirten, Dona Alice, Rafael Kirten, mãe e irmão dele mesmo, o maior tenista que esse país já viu em quadra. Queria começar com uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, vou começar com a Dona Alice. O esporte é transformador? Ah, bastante. Eu acho que o esporte ensina tanto, né? Primeiro, ele te desafia. A própria vontade, a própria possibilidade, né? As tuas forças, tua energia, você sempre quer se superar. E ao mesmo tempo você tem um adversário, né? Que você quer superá-lo também, mas também é uma pessoa, né? Principalmente no tênis. Então são duas pessoas que se enfrentam, mas que tem que ter respeito, disciplina, né? Tem regras, tem tudo. Então você com isso vai se transformando como cidadão, né? Como pessoa. Quantas vezes você já viu um tenista ali, o próprio Guga, jogar raquete, alguém grita e tal, que são atos que você faz no ímpeto do jogo, né? Então eu acho, sim, o esporte altamente transformador por tudo isso que ele traz no seu conceito. Legal, Rafael, tenista, jogava bola muito bem, bate uma bola bem. Curiosidade, Avaí ou Figueira, Rafa? Avaí. Avaí, família Quinta Avaí, né? Rafa, tinhas um plano B quando era jovem, jovem não, né? Pré-adolescente ali, já jogava tênis. Tinha um plano B, se o esporte não der certo, eu vou para esse caminho. Como é que o esporte se transformou? Eu sou formado em ciência da computação, né? Aí, ó. Mas eu já trabalhava com tênis muito cedo, então o esporte para mim transformou com todas essas questões como atleta, como a mãe falou, de você se desafiar mesmo, a disciplina é muito bacana, né? Um atleta aprende esse lado da disciplina de uma forma única, no meu entender, assim. E uma regra clara, o tênis eu acho muito bacana porque ele trouxe a regra para uma responsabilidade sua, né? Você vê muitas vezes a bola boa que foi cantada fora e diz, não, foi boa. Não é? É um oposto a você simular qualquer coisa errada. Então, esse eu acho que é um grande ensinamento que o tênis em particular tem, mas tem tantos outros, né, que é muito interessante. E um deles é o respeito entre aluno e professor, ou aluno e técnico, ou aluno e treinador. E eu fui também um professor de escolinha, depois fui um treinador, e isso foi muito bacana. Então eu estive nos dois lados. E há ali também uma troca muito legal para a sua vida, né? Que depois te ajuda no lado do professor, até quando vai ser pai, que é uma coisa tão, né? Uma novidade, você já está um pouco mais preparado. E como aluno, eu acho que assim, o Guga cita muito isso, que os primeiros ídolos você acaba tendo muito próximo, que é geralmente o seu professor no esporte. Porque é ele que chuta melhor, ou corta no vôlei melhor, ou arremessa melhor, ou saca no tênis melhor. Então, uau, um dia eu quero ser que nem esse professor. É Legal. O cara que está dentro do teu clube. Quem conhece a história da família Kirten sabe que tem muito do teu pai nessa paixão de vocês, não só pelo tênis, pelo esporte, de uma forma geral, né? Com certeza, né? O pai, eu acho que era um fanático pelo esporte e pela competição. Eu acho que além de nos levar ao esporte, ele trouxe todo esse outro lado que queria competir, queria ganhar, Ele era o brigão ali e que ao mesmo tempo apitava o juízo, o 45 do segundo tempo, era o primeiro a reunir a turma. Opa, agora vamos no bar jogar um dominó e contar histórias aí um do outro. Então era um cara que nos fez ensinar o amor, né? Nos ensinou o amor pelo esporte, nos ensinou o amor ao achar essa amizade, né? Essa relação também é muito bacana. Você fica com uma relação legal de amigos no colégio, mas no esporte, porque talvez, como é muito de competição, você está competindo o tempo todo contra um outro grupinho, ele vai reunindo muito. Isso também, o meu pai, apesar de 11 anos só ter convivido com ele, eu me lembro muito claro, assim. Então essa paixão, esse esporte no sangue veio, eu acho, muito dele. E aqui quem está do meu lado fez o contraponto de dizer assim, poxa, mas temos também que sempre estar ajudando alguém, sempre estar olhando com bons olhos. Então foi uma dupla legal, né? Alguém dizendo assim, ó, passa, ganha desse, e outro dizendo assim, ó, mas depois ajuda. Que legal, cara, que história.
Voltando a falar do IGK, né, a senhora contou a história da enfermeira. Nesses 23 anos, tenho certeza que muitas histórias marcaram vocês, né? Muita gente que está lá desde que começou de criança lá, que hoje ainda frequenta, ainda procura. Ainda existe esse contato, a senhora estava contando pra gente. Sim, sim. A gente sempre tem contato com os nossos ex-educandos, com os familiares, né? As famílias são muito gratas. Nós temos famílias que têm 5 filhos, os 5 passaram. 5 passaram. Estão passando ainda alguns, né? Então, mesmo nos trabalhos fora do interior, olha, eu ainda não tive, ainda bem, né? Não tive quem me dissesse críticas assim, dizendo, me prejudicou. Não, nunca, né? Então, a gente realmente, por isso que eu digo que a palavra é gratidão, né? A gente sempre tem essa palavra. Mas eu queria contar um segredo para todo mundo. Opa! Tem um moço aqui do meu lado que, quando ele estudava, ele dizia que aos 23 anos ele ia ser administrador de carreira esportiva. E não é que foi? Aí, ó. E foi. Legal isso. Já estava lá, né? Já estava lá num São projeto. Propósitos, né? Propósito de ter um esporte como legal. meta. Bacana legal, isso, eu acho legal. muito bonito. Já que a senhora lembrou do negócio, vou lembrar de uma coisa aqui também, momento lembranças aqui do Grupo ND. Não sei se o Rafael vai lembrar, porque eu falei para ele nos bastidores, né? Eu estudei junto com o Guga, a gente foi contemporâneo, com o Rafa também, o Rafa era um pouquinho mais velho que a gente, acho que 2 séries acima, talvez? 3. 3 séries acima, no Colégio Coração de Jesus, nos anos 80. E eu tenho guardado na memória algumas sextas-feiras que o Guga, quando estava de folga, né, que naquela época ele já viajava, né? A gente ficava surpreso. O Guga está em São Paulo disputando uma competição. O Guga foi até o Chile disputar uma competição, ou Venezuela. E a gente ficava louco para saber as coisas, né? E ele convidava os amigos, às vezes uma sexta-feira, um evento especial, para jogar bola na Astel. Como a gente tinha muitos amigos em comum, eu ia junto para compor o time. Eu era goleiro, ia junto lá, não tinha muito goleiro naquela época. Eu era o goleiro. E eu lembro que a dona Alice chegava no fim do jogo ou no intervalo com uma caixa de isopor cheinha de picolés para a gurizada fazia a fila. A senhora lembra disso? Um pouquinho. Eu lembro que eu botava a dona Alice lá no cantinho, já chegando no fim do jogo, né, a gurizada fazia uma fila para pegar cada um picolé ali, para brincar. E lembro que o Guga também, e o Rafa também era muito bom de bola. Eu acabava nesses dias aí virando juiz, né? Tinha que ficar cuidando para a galerinha aí não brigar. Mas tu vê que bacana que a vida de clube, a Astel era uma segunda casa para nós, né? E mais que o colégio, porque muitas vezes a gente chegava a 1 da tarde lá e ia sair 8, 9 da noite com o porteiro, não tinha telefone celular, nada disso, então o porteiro ia lá nas quadras que a gente estava dizendo, olha, a mãe de vocês tá lá quer na frente. pegar vocês, nada, tinha que arrumar carona. Não chegaram ainda. Porque a gente ia de bicicleta e daí voltar de bicicleta de noite, aí não queria, porque ali onde hoje tem muitos prédios, era né? Nada. E aí nós tínhamos que arrumar alguma carona. Aí sempre tinha um funcionário da Teleste que dizia, tô indo embora, eu deixo vocês embaixo do morro. Nunca subiu, que era muito... Mas até o topo do morro, o pé do morro, ele nos deixava. Que legal. IGK atende crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. Como a pessoa se torna, dona Alice, apta a frequentar, a fazer parte do Instituto? É através da escola, da comunidade? Tem uma matrícula? Como é que a família chega até o Instituto? A gente sempre procura, né, utilizar a escola, porque os nossos projetos sempre são perto de uma escola, né, obviamente onde tem um espaço, a gente procura conciliar para que as crianças não precisem caminhar muito longe, não tem transporte, elas vêm todas a pé, né? Então, por exemplo, nós tínhamos antes um projeto na ACM, hoje não temos mais, temos lá no centro comunitário deles, lá do Saco Grande mesmo. Então, elas vêm, elas descem ali o morro, tudo, e vão vindo. Mas a escola nos pontua aqueles que mais precisam, não só pelo fator econômico, principalmente de socialização, de dificuldades, sabe? De problemas emocionais. Então, a gente faz essa mescla. Aí, obviamente, depois um procura o outro, aí vem o familiar. Então, a gente nunca tem vaga. A gente sempre está com os quadros lotados, porque a gente faz, como o Rafa falou, menos gente para poder se dedicar. Então, são 40 de manhã e 40 à tarde, em todos os núcleos. Nós temos 5 núcleos e mais um núcleo especial, que é um núcleo que atende a cooperativa de pessoas com deficiência intelectual.
Eles já são adultos, mas também Entendi. são infantilizados em alguns momentos e eles querem fazer parte de um projeto. Então, a gente tem um projeto um dia por semana com eles e em alguns momentos junto com os outros projetos. Que legal. Dona Alice, o que é o mais difícil no dia a dia do Instituto de segunda? Final de semana, tem evento também final de semana, né? Às Alguns- vezes alguns eu já vi alguns mas eventos, é só mas é de segunda a mais sexta. durante a semana. O que é o mais difícil durante a semana e o que traz mais satisfação hoje em dia para a senhora? Relacionado ao Instituto. Olha, o mais difícil só é o tempo. Não tem dificuldade. Entendi. As coisas, o trabalho é muito planejado. Nós temos temas do ano. Esse ano é Cultive Bons Hábitos. Todo ano tem um tema. Então, tudo é relacionado àquele tema. Feito um planejamento anual, quando voltam de férias, são férias coletivas. E em final de janeiro volta, é feito um planejamento. Depois, toda segunda, quinzenalmente, é parada pedagógica. Então, as pessoas se preparam para tudo. Então, a gente prepara para chuva, sol e trovoada, mas eu digo que em alguns momentos, por exemplo, nesse centro comunitário, a gente não tem área coberta. Tem alguns que tem, não nos preocupe. Então, para mim, eu diria hoje, é quando adoece, eu tenho um acidente, mas em termos de trabalho, graças a Deus, a gente não tem dificuldade. A gente só tem alegria, só tem prazer e eu também não tenho disponibilidade de ir sempre, mas quando eu vou, aí tem que brincar, tem que jogar tênis. Fizeram até um vídeo, no vídeo institucional aparece eu jogando, eu digo, meu Deus, se meus filhos veem, nunca mais peguei a raquete. A esquerda é muito mal posicionada. Faltou terminação naquela Faltou esquerda. Vou fazer um treino com a mãe. Entendi. Então, mas é legal, eles adoram. E quando eles fazem um ponto em cima de mim, aí eu faço ponto, eles vibram. Ah, Dona Alice sabe jogar. E quando eu não faço nada, eles também... Não tem problema, Dona Alice, vamos fazer outra, vamos fazer outra. Enfim, mas não tem dificuldade, sabe? Eu tenho que lhe dizer que nós não temos problema, tudo muito organizado. Né? Os professores muito responsáveis, os materiais são sempre levados. Já tivemos roubo, às vezes, de material, quando você deixa em armários fechados. Mas são incidentes que acontecem com qualquer um, não é coisa que seja uma preocupação. Legal. Tem uma pergunta para o Rafa como pai, para a Dona Alice como uma matriarca aí da família. Hoje se fala muito da relação dos jovens, da criançada principalmente, com a tecnologia. No caso dos adolescentes, então, em alguns casos, brinca que é até uma dependência aí com o smartphone, com o celular, com o videogame, por exemplo. Como é que o GK trata esse assunto? Afinal, vocês estão falando em informar pessoas, melhorar a vida de muita gente, inclusão. Como é que é a tal da tecnologia na hora que a criançada está no instituto? Ah, eu vou começar, Tem então. que deixar de lado. Tem que deixar Deixar de lado. Entrou, porque só assim... Quer dar uma olhadinha no WhatsApp, olha Não. no Instagram, olha depois. Entrou, ele deixa com o material Mas acaba dele e não sendo um utiliza. projeto tão gostoso, né? que não usa. Quando eles entram no esporte, eu acho que toda criança, né? Pelo menos os meus filhos também, que é um problema hoje, esse excesso da tecnologia, mas quando eles entram no esporte e começam a se divertir junto, essa garotada, eles vão e passam uma hora sem perceber e estão suados e estão com aquele gosto, né, que toda criança precisa passar, que nós também precisamos passar. E realmente, e ao mesmo tempo, temos que ter a visão de que as profissões do futuro estão ligadas a essa tecnologia. Exatamente. Então, nós mesmos acabamos de fazer e fazemos todo trimestre cursos para eles, alguns já fizeram até robótica. Então, porque a pergunta de antes que a mãe falou, vocês têm muitos problemas, não temos ao tempo, é porque também o nosso olhar é muito positivo. Certo. É assim, aonde está chovendo é porque precisa molhar grama, se tem sol demais é bom para a vitamina D. Essa é a ideia. Então, você vai se adaptando, se organizando em cima do que tem e muitas vezes tem alguns parceiros que são legais e eles começam um projeto e dizem, pô, vamos fazer uma coisa juntos. E passa um tempo, tem alguma dificuldade daquela empresa, principalmente empresas iniciando, porque hoje tem muita empresa jovem, de jovens, que querem já desde a origem estar fazendo social. Mas ele passa por uma dificuldade, a gente não enxerga, parou um projeto. E sim, fizemos aquele projeto por um tempo. E a tecnologia, nesses momentos, sempre é lembrada, porque precisa ser um balanço, né? Um equilíbrio. Uma das nossas ações é isso também, né? A gente teve um curso bem interessante agora, né, com o CPDI, uma parceria com eles, e as crianças começaram a fazer jogos e programações, né, de aplicativos, e um dos meninos fez toda a história do Guga.
né? Um menino que não tinha muitas possibilidades assim, mas ele mesmo pesquisou e fez muito legal, sabe? Eu acho que é... A gente está terminando o programa, queria agradecer demais. Deixa eu ligar para o senhor Marcelo Petrelli, ver se ele dá mais um bloco. Dá mais um bloco para a gente. O papo tá muito bom. Legal demais receber vocês aqui. Parabéns pelos 23 anos do Instituto. Falar em outros 23 anos, muito tempo. Mas daqui a 10 anos, onde é que vai estar o Instituto Guga aqui? Onde é que a senhora quer que ele esteja? Olha, que ele continue fazendo o que faz, né? A gente não falou, mas eu queria deixar que a gente tem um curso de cuidador terapêutico, que é muito importante. É gratuito? Gratuito, tudo é gratuito. Tudo é. Nada é pago. Que legal. A gente forma todos os anos 70, 80 profissionais há 11 anos e todos saem empregados. Então, veja você, talvez aumentar os cursos profissionalizantes, fazer outro tipo de parceria para que a gente tenha mais profissões assim a nível técnico, talvez, né? Mais convênios com universidades, embora agora tenha universidade gratuita, mas tem espaço para todos ainda nesse mundo do querer estudar. Então, isso eu quero que continue, pelo menos, não perca nada e que se possa pensar mais na profissionalização dos nossos educandos. Rafa, o IGK tem um site muito completo, né? Quem quiser mais informações pode visitar lá. Quem quiser se transformar, virar um cuidador também pode pegar informação lá. É isso aí. É o igk.org.br. Ali tem as nossas informações e também os nossos telefones. A gente está muito aberto para dali responder, trazer pessoas para ajudar ou para serem ajudados. Como a mãe falou, nós estamos sempre cheios, porque o pessoal gosta, né? Isso é bom. Mas o site está aberto, nós estamos abertos e vamos continuar aí, ajudando, crescendo devagarzinho e seguindo em frente. Que legal. Agradecer mais uma vez o Rafa, a dona Alice Kirten e parabenizar o Instituto Guga Kirten por esse trabalho tão legal, que venham mais muitos anos aí, comemorando hoje 23. A gente fica por aqui e volta quinta que vem com mais uma resenha boa aqui no Conexão ND, na Record News Santa Catarina. Até a próxima.